Graças a Deus. Gente, vou falar hoje de portas abertas. Portas abertas, Deus tem aberto várias portas. Eu estava aqui domingo, o irmãozão me procurou e falou, pastor, Deus abriu uma porta do jeitinho que eu queria. Então, irmãozão, lá do fundão, terça que vem eu quero você aqui dando seu testemunho pra gente. Pode ser? Glória a Deus, todo mundo está ansioso. Renato também? Ih, Renato tá tímido. Renato, a porta dele eu já sei qual que é. É o Fluminense conseguir passar de fase. Na Libertadores era impossível, não é verdade? Estava tudo contra e conseguiu. É essa a tua vitória? É outra? Amém. Então pronto. Então nós teremos 2 testemunhos já para terça-feira que vem. Amém? Vocês 2 vão falar o que Deus tem feito na vida de vocês. Mas vamos lá. Deus está fazendo e vai fazer na sua vida também. Amém? Então vai se preparando, vai se acostumando com o microfone para ser seu testemunho. Portas abertas. Todo mundo aqui precisa de portas abertas. Mas eu quero perguntar para você, porque de repente sua situação, hoje a palavra de hoje é a seguinte. E quando tentam fechar uma porta que Deus abriu para você? E quando tentam fechar uma porta que Deus já abriu? Eu queria lhe falar sobre um personagem que, particularmente, eu acho ele muito interessante. O nome dele é Jacó. Abre, por favor, Gênesis 31, 7 e 9. Eu vou ler a passagem, depois eu contextualizo o que aconteceu na vida desse homem. Mas Gênesis 31, 7, 8 e 9. Vamos lá. Aqui conta a história de Jacó e o seu sogro. Sogro é não posso falar porque meu sogro é pastor da igreja, né? Mas sogro normalmente é um assunto delicado, não é verdade? Sogro, sogra, normalmente eu não posso reclamar dos meus. Os meus sogros são uma bênção na minha vida. Mas Jacó, é interessante a história dele porque ele era um homem, vocês conhecem muito da história dele, mas vou relembrar e recapitular para exatamente esse momento aqui. Jacó, vocês conhecem, ele teve um irmão gêmeo que nasceu um pouquinho antes dele, e nesse momento, a Bíblia diz que ele nasceu agarradinho no pé do irmão, né? Então Esaú nasceu antes, Jacó nasceu logo depois. Num determinado tempo eles já eram maiorzinhos, o pai deles, Isaac já estava bem velhinho e ia abençoá-los. Jacó roubou, digamos assim, tomou a bênção da primogenitura. Na verdade, Esaú abriu mão dessa bênção. Jacó foi lá espertamente, pegou essa bênção. E o irmão dele, Esaú, o irmão mais velho, era aquele que, de repente, merecia, né, que tinha direito àquela bênção. Fica com muita raiva de Jacó e ele corre atrás de Jacó. Jacó, com medo do seu irmão, ele foge. Ele foge e vai morar longe para que o irmão dele não o matasse. Então ele vai para um lugar servir ao seu parente chamado Labão. Labão então ele se encanta pela filha de Labão, chamada Raquel. Ele acha aquela mulher linda, e aí ele começa faz uma proposta para Labão para que fosse casar com Raquel, e ele negocia com Labão. E Labão fala o seguinte: olha só, você quer minha filha? Trabalha 7 anos para mim. Depois dos seus 7 anos, eu vou te dar Raquel. E aquele homem faz o acordo, aperta a mãozinha. Só que na hora certa, na hora do casamento, ele está esperando a noiva dele chegar. Quando ele vê quem entra não é Raquel, é Lia. Quando chega Lia, ele fica decepcionado e ele fala assim: não, mas eu não amo Lia, eu amo Raquel. Labão fala para ele: se você quiser Raquel, vai ter que trabalhar mais 7 anos para mim. Então ele trabalha 14 anos para ter a mulher que ele tanto amava, chamada Raquel. Mas eu acho lindo, só abrindo um parênteses, o momento que ele fala assim: olha, 14 anos não foi muito tempo, porque tanto que eu amava Raquel foram como se fosse 14 dias. Quase nada. Ganhar uma mulherão desse aí foi muito especial. Então ele consegue casar com Raquel, só que essa não é o primeiro trambique de Labão em relação a Jacó, porque Jacó fala o seguinte: poxa, eu quero trabalhar, eu preciso construir minha vida. Labão fala assim: eu te dou um trabalho, começa a trabalhar para mim que eu te pago, e começa a cuidar do rebanho de Labão. E aí estamos bem na passagem, porque Labão, quem conhece a história, sabe que engana Jacó várias vezes, e aqui é esse momento onde que a gente começa a nossa história. Mas ele, Labão, isso é Jacó falando, tem me enganado, mudando o meu salário, quantas vezes, gente? 10 vezes. Tudo que Jacó fazia dava certo.
Labão chegava, não. Então vou mudar a regra para que eu tenha o resultado que você está tendo. E ele mudava a regra, só que Deus abençoava Jacó. Então, por exemplo, Jacó combinava, olha, a partir de agora, todos os filhotes malhados que nascerem serão meus. De uma forma miraculosa, só nascia filhote malhado. Aí Labão falava assim, não, isso aí vai ser meu, a partir de agora, todos os malhados vão ser meus. Aí Jacó falava, então vou ficar com salpicados. De uma forma sobrenatural, só nascia salpicados. Então acabou que Jacó ficou extremamente rico por conta dessa bênção de Deus na vida dele. Mas olha só que interessante. Várias vezes Labão tem me enganado, mudando meu salário 10 vezes. Contudo, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. 8. Se ele dizia, as crias salpicadas serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes salpicados. Mas se ele dizia, as listradas serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes listrados. 9. Foi Deus quem tirou os rebanhos do pai de vocês e os deu a mim. Então aqui ele reconhece como a atuação de Deus fez toda a diferença na vida dele. E é agora que eu quero contextualizar a história. Pode ser que a história de Jacó em algum momento parece com a sua. Porque Jacó é o sinal daquela pessoa que faz tudo certo. É uma pessoa que realmente trabalha, é a pessoa que dá o teu melhor, a pessoa que faz tudo certinho conforme o esperado, até melhor do que o esperado. Mas de uma hora para outra aparece alguém que quer fazer o quê, gente? Sempre quando tem alguém fazendo sucesso, parece que aparece alguém para atrapalhar. Não é verdade? Não sei se já aconteceu isso na sua vida. Você empreende, você de repente é um bom funcionário, você começa a fazer o seu trabalho, você de repente inicia um negócio, você começa a fazer tudo certinho, mas parece que em algum momento alguém aparece para atrapalhar. Alguém aparece para abafar o seu sucesso. Alguém aparece para mudar as regras. Alguém tenta limitar os resultados que você está tendo. Era isso que acontecia com Jacó. Jacó começava a empreender para um lado, vinha Labão assim, não vai ser essa regra não, eu vou mudar. Ele, ai meu Deus do céu, então vamos lá, tentar outra iniciativa. Ele fazia outra iniciativa, ia para outra direção. Começava a dar certo, Labão ia lá e mudava as regras. Muitas vezes isso pode estar acontecendo com você. Porque Jacó era interessante, tudo que ele fazia dava certo. Tudo que ele administrava melhorava. Tudo que ele cuidava florescia. E quando a gente está num momento muito bom, começa a aparecer o quê? Pessoas invejosas. Pessoas realmente que estão com ciúme da gente. Pode ser um sócio, pode ser um patrão, pode ser de repente um amigo, que até então era amigo, mas depois se torna um inimigo. Alguém que se opõe com a gente. Mas eu acho interessante esse quesito. Que embora Labão tenha intentado contra Jacó, no verso 7, bota em Gênesis 31:7, ele faz uma declaração muito especial, que ele fala que ainda que Labão tenha tentado limitar o sucesso dele, tenha tentado roubar a alegria dele, tentado fechar a porta para ele, o que ele diz? Ele diz o seguinte, contudo, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Eu quero falar para você, de repente tem alguém tentando fechar a porta, prejudicar você. Eu quero declarar hoje proteção, declarar bênção para você. Nós vamos orar hoje por isso. Ninguém vai prejudicar a porta que Deus já abriu para você. Hoje, em nome de Jesus, Deus coloca entre você e essa porta, e Ele vai garantir que a porta que está aberta será sua, em nome de Jesus. Hoje é essa palavra. Hoje é debaixo dessa mensagem que nós vamos falar. Hoje é essa história. Que hoje nós não vamos tratar sobre Labão. Nós vamos falar sobre um Deus que quer que portas que foram abertas sobre a sua vida continuem abertas, ainda que alguém queira fechá-la. Quando Deus decide abençoar alguém, não existe homem, não existe mulher que possa impedir essa bênção sobre a sua vida. Labão tentou fazer isso várias vezes, mais de 10 vezes, eu fiquei impressionado com isso. Mudou o salário dele 10 vezes. Jacó precisou entender o que nós precisamos entender. E aprenda algo, culto da fé. Você não depende da bênção de Labão, você depende da bênção de Deus. Muitas vezes nós tocamos a nossa vida, o nosso adversário, as pessoas invejosas, as pessoas que vão contra a gente, as pessoas que não entendem o nosso propósito. O papel delas é atrapalhar o nosso destino. Faz parte da missão delas.
Elas estão realmente empenhadas nisso. Mas graças a Deus, nós não dependemos delas, nós dependemos de Deus. Muitas vezes nós vivemos com medo, vivemos inseguros, porque nós achamos que a nossa vida está na mão de outras pessoas. Então a gente fica, meu Deus do céu, meu chefe não gosta de mim, ele está me perseguindo. Meu Deus, os clientes sumiram, eu dependo tanto dos meus clientes. Meu Deus, a economia virou. Meu Deus, agora vão taxar o Brasil. Está uma loucura esse negócio de taxa, tira taxa, coloca taxa. Está uma loucura, o Trump, o Lula, ou não sei o que lá. Minha vida vai ser mudada, vai ficar muito difícil. O governo não vai me pagar, e a gente começa a achar que realmente são eles que mandam nas nossas vidas, mas não é. Quem manda na sua vida é Deus. Fala assim comigo, quem manda em mim e no meu destino é a mão de Deus. Jacó teve que aprender isso. A bênção dele não viria de Labão. A resposta que ele precisava não viria de Labão. A resposta que ele precisava vinha diretamente de Deus. Bota Gênesis 31 agora, o verso 42. Vamos lá no verso 42. E olha que versículo interessante. Se o Deus do meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaac, não estivesse comigo, certamente o Senhor me despediria de mãos vazias. Era essa a intenção de Labão. Quando você para ver a história, Labão está o tempo inteiro querendo roubar, querendo tirar a sua alegria, tirar a sua paz, querendo que você, de repente, que trabalhou tanto, não receba o fruto do seu trabalho. Ele muitas vezes quer que a gente saia com as mãos vazias. Você vai sair desse trabalho, vai perder tudo que você fez. Você vai perder toda a sua semente. Vai perder tudo aquilo que você semeou. Na hora de você colher, você não vai receber a recompensa do seu trabalho. Só que eu acho interessante que ele fala o seguinte: pode ser que Labão tenha tentado contra mim, tentando fechar minhas portas, mas ele fala assim: se o Deus do meu pai não estivesse comigo, não era Labão que determinava o final da história, é o Deus dos seus pais, é o Deus que você crê, é o Deus da tua história, o Deus da sua vida, é Ele que determina o seu destino final. Não é o diagnóstico de um médico, não é o resultado de um exame. É Deus que determina o final da sua história. Muitas vezes nós achamos e estamos vendo portas abertas. E a gente segue feliz, até com medo que alguém tenta fechar na nossa direção. Mas hoje eu creio, eu estava pensando, Deus, que figura seria essa? Seria mais ou menos se alguém tentando fechar a porta, Deus coloca o pé, não deixando que essa porta se feche. Deus se manifesta. Deus realmente Ele aparece no momento exato, no momento que a gente mais precisava. Quem depende de homens vive preocupado. Quem depende de Deus vive confiante. Dê uma salva de palmas para Jesus. Davi no Salmo 23 é tão interessante, porque ele tinha uma certeza. A Bíblia não fala que a vida dele estava um mar de rosas, estava em momentos felizes, mas num determinado momento, como a Natália muito bem falou, ele falou: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa é a maior confiança que nós podemos ter. Não é o meu pastor, o meu futuro não depende do meu chefe, não depende do meu sócio, não depende da economia, depende do meu pastor, que vai fazer com que nada falte. Por isso eu posso descansar em pastos verdejantes, por isso eu posso sentir o refrigério chegar à minha alma, por isso Ele me guia mansamente às águas da justiça, Ele me leva para um lugar tranquilo, porque Ele é o meu pastor. Eu só dependo dEle em nome de Jesus. Fala assim comigo: o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Amém? Se você recebe, dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia! Graças a Deus por isso. E outro ponto interessante também que eu queria declarar para você: a situação está contrária. Você está no meio de uma tempestade, ou de repente tem pessoas realmente que têm tentado fechar a porta na tua cara. Eu quero dar uma palavra para você. Deus sabe como fazer você crescer, mesmo diante de um ambiente injusto. Porque é interessante que Deus não tirou Jacó e prosperou Jacó depois que ele saiu de Labão. Não, Deus prosperou ele ainda dentro dos domínios de Labão.
De repente Deus ainda não tirou você de uma situação porque Ele quer te prosperar no meio dessa situação. Por isso que é importante que a gente ande com fé, a gente ande com ânimo, independente das circunstâncias ao nosso redor, que nós fiquemos firmes no nosso propósito, porque de repente, seja mesmo no meio dessa dificuldade, que Deus queira fazer você prosperar, crescer e florescer. E nós gostamos muitas vezes de orar: Senhor, me tira daqui, me tira daqui. E Deus está falando: não vou te tirar não, porque eu quero te prosperar aí. Eu te coloquei aí para mostrar, preparar uma mesa diante dos seus inimigos. Eu quero te honrar, eu quero realmente ver que não importam as circunstâncias, eu sou capaz de fazer prosperar você, a sua família, seus sonhos, seus projetos, independente do lugar onde que você se encontre. Bota aí, por favor, Gênesis 31, de novo. A gente não saiu do Gênesis 31. Gênesis 31, 11. E olha que lindo isso aqui. O anjo de Deus me disse no sonho: Jacó. E eu respondi: aqui estou. Então ele disse: levante os olhos e veja que todos os bodes que fecundam o rebanho são listrados, salpicados e malhados. Porque eu tenho o que, gente? Fala assim: visto tudo. Fala assim comigo: visto tudo. Tudo que Labão lhe fez. Eu queria ensinar um negócio para você. Deus está vendo tudo que estão fazendo contra você. Muitas vezes nós achamos que as injustiças que nós sofremos, as pressões que nós sofremos, Deus nesse momento Ele vira os olhos e não está vendo aquilo que está acontecendo. Mas eu queria afirmar para você: Deus tem visto tudo aquilo que tem feito contra você. Aquilo que os olhos humanos, que as pessoas fazem de forma escondida, não passam despercebidos pelo olhar do nosso Deus. É impressionante isso. Olha Êxodo 3:7. Agora sim, outro livro, Êxodo 3, verso 7. É mais uma vez um povo sofrendo, e aquele povo também achou que ninguém estava vendo. Mas olha o que Deus diz. O Senhor disse: eu tenho visto claramente a opressão sobre o meu povo no Egito, e escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, pois eu me preocupo com o sofrimento deles. Eu quero dizer para você que Deus se preocupa com o teu sofrimento. Você que tem chorado, você que tem sofrido, você que realmente tem perdido suas noites de sono, eu quero declarar para você: Deus está vendo. Talvez você pense assim: poxa, ninguém viu o tanto que eu trabalhei, e olha como é que eu tô. Ninguém viu quão fiel eu fui. O mérito, na boa, é meu. Eu que fiz tudo. Eu que peguei o pesado. Eu que fiz o trabalho, e a pessoa não me honrou, não me deu minha comissão, não me deu a parte que eu merecia, não me deu meus honorários. Eu fui roubado. Eu quero falar para você: Deus está vendo. Talvez ninguém tenha visto o teu sacrifício. É tão ruim a gente não ser reconhecido. Vê que de repente as pessoas que estão perto da gente não viram o que nós fizemos. Mas eu queria afirmar para você: Deus viu. O favor de Deus começa, e ele independe do reconhecimento dos homens, amém? Deus não precisa, se ninguém te reconhecer, Deus viu, e ele está pronto para te honrar, em nome de Jesus. A Bíblia diz que o nosso trabalho no Senhor, ele não é em vão. Glória a Deus por isso, não é não, Zé? Continua firme, continua no seu caminho, Deus vai honrar você. E para finalizar, porque lá quando a gente vê Gênesis 30, a gente fica assim: meu Deus do céu, que estrategista foi Jacó. Ele colocava uma vara de tal jeito, e aí saíam bezerros na cor que ele planejou. Ele botava de um jeito que saíam as listradas, onde só picada, saiu só salpicada. Esse cara é muito estrategista. Mas na verdade, tudo que você tem na sua vida, aprenda algo, não dependeu da sua estratégia, não dependeu do seu marketing, não dependeu de nada que você fez, dependeu da bênção do Senhor sobre a sua vida. Dependemos da bênção de Deus. Gênesis 31, 9. Vamos lá, vamos de novo para Gênesis 31. Olha só como é que Jacó, ele tinha noção. Ele não falou: olha só, fui eu que fiz. Foi a minha capacidade,
foi porque eu sou um grande marqueteiro, eu tenho uma metodologia muito boa para nascer bezerros. Não. Foi o que, gente? Foi Deus quem tirou os rebanhos do pai de vocês e os deu a mim. Não foi sorte, não foi gestão, foi Deus. Por isso que você precisa entender que assim é o sinal da bênção de Deus, foi esse. Foi Deus quem fez. Bota aí Gênesis 30 agora, verso 43. E olha que interessante. Deus abençoou eles de tal forma, mesmo numa terra de oposição. Olha como é que foi a porta que se abriu diante de Jacó, que Labão tentou fechar de todas as formas, ainda tentando fechar mais de 10 vezes, quebrar as regras que já havia estabelecido. Ainda assim, o homem Jacó ficou extremamente o que, gente? Rico, bem-sucedido, possuindo grandes rebanhos, servos e servas, camelos e jumentos. É isso que acontece. Ainda que alguém tente se opor na sua vida, se você tiver a bênção de Deus sobre a sua vida, você vai ser bem-sucedido. Hoje, em nome de Jesus, Deus te trouxe aqui para te abençoar com essa unção, que embora haja oposição, ainda que hajam pessoas querendo fechar a porta sobre a sua vida, Deus tem vitória completa para você. O teu final não é o que você está vivendo hoje. O teu final é você vai terminar sua vida que nem de Jacó. Essa é a realidade que Deus tem para você. Quem ficou extremamente rico, gente? Jacó, o homem que foi enganado. Alguém já foi enganado aqui? Eita, várias vezes. Alguém aqui já passou por um método que mudaram as regras, combinaram uma coisa e fizeram outra? Alguém aqui já sofreu uma injustiça? Todos nós, não é verdade? Alguém teve um Labão tentando segurá-lo, alguém tentando abafá-lo, mas ainda assim Jacó terminou florescendo. Meu irmão, quando a bênção de Deus está sobre você, portas fechadas viram desvios, não destinos. Hoje, em nome de Jesus, eu vou te abençoar com essa bênção que Jacó teve. Bênção de realmente experimentar o poder de Deus, mesmo diante de oposições, diante de decepções, diante de pessoas querendo fechar os seus caminhos, porque você não depende da força dessas pessoas, você depende do favor de Deus sobre a sua vida. Labão tentou controlar o salário de Jacó, mas não conseguiu controlar a bênção de Deus sobre ele. Labão tentou mudar os acordos, mas não conseguiu mudar a promessa. Labão tentou limitar Jacó, mas não conseguiu limitar Deus. Talvez hoje exista um Labão na sua vida. Alguém que tenha tentado fechar portas. Alguém que tenha tentado impedir o seu crescimento. Mas Deus trouxe você aqui para ouvir uma verdade. Labão mudou o salário 10 vezes, mas Deus não mudou nenhuma promessa sobre a vida de Jacó. Levanta suas mãos agora em nome de Jesus. Deus, hoje em nome de Jesus, eu venho abençoar aqui, Deus, um povo. Deus, eu venho abençoar um povo, Deus, que tem realmente crido nas suas promessas. Deus, gera em nós, Deus, um espírito inabalável, Deus. Ainda que haja oposição, ainda que hajam pressões, ainda que haja, Deus, maquinações, pessoas realmente criando armadilhas para nós não seremos atingidos. As suas promessas se cumprirão nas suas vidas. Hoje o medo vai embora, hoje as dúvidas vão embora, hoje as inseguranças vão embora. Nós nos enchemos de coragem, nos enchemos de fé para conquistar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, amém? Fique de pé onde você está, vamos orar nesse momento agora. Eu creio que essa bênção está sobre você, essa bênção em nome de Jesus. Eu quero declarar uma palavra que eu amo, eu não tinha planejado, mas veio aqui sobre mim. Gênesis 50, 20, sobre você. Fala dos irmãos de José. A Bíblia fala que no final da vida de José, José tem a oportunidade de abençoar os seus irmãos. E ele encontra com eles e ele fala isso: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus planejou para o bem, para que a vida de um numeroso povo fosse salva hoje. Deus transformou todo mal em bem na sua vida hoje, em nome de Jesus. Se existem pessoas hoje armando planos contra você,
contra seus sonhos, contra sua família. Hoje eles ficam sem força, eles perdem poder em nome de Jesus. Você não vai parar, você não vai retroceder. Você vai ver a glória de Deus se manifestando na sua vida, diante da sua perseverança, em nome de Jesus. Amém? Quem recebe essa palavra na sua vida? Quem recebe portas abertas na sua vida? Vamos adorar Deus juntos? E a gente já ora em nome de Jesus. Em ti, muralhas caem, portas se abrem, eu posso ir além do... Diga isso, vamos cantar nessa noite. Em ti, eu tudo posso, o inferno tem. Em ti, declara em ti nessa noite. Aleluia, nós temos um Deus que nos guarda, amém? Deus que nos livra das injustiças, das perseguições, das lutas, hoje em nome de Jesus. Eu quero declarar que hoje, essa porta aqui, simboliza todas as portas que tentaram fechar na sua vida. Hoje você vai passar por essa porta, hoje você vai declarar realmente, Deus, os inimigos não vão me parar, a oposição não vai me parar. Eu vou atravessar e eu vou para minha terra prometida. Eu vou para o lugar que Deus tem para mim. A mesma bênção que alcançou Jacó, que chegou sem nada, chegou só com uma promessa. Saiu da terra de Labão extremamente rico. Eu declaro que hoje essa porta se abre sobre a sua vida. Porta de bênção sem medida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu estou sentindo aqui, eu não sei como é que eu vou fazer isso. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer, pastores, vem para cá. Mas uma das piores coisas que tem é quando você está sofrendo, quando as pessoas maquinam planos contra você. Às vezes é covardia. Às vezes realmente é uma realidade que machuca muita gente. A gente costuma fazer, vem, pode vir, Titi, vem pra cá, vamos, depois a gente abraça, vem pra cá. Primeiro a gente vai orar aqui. Mas o que eu queria combinar com vocês? Aqui, no final, os pastores vão estar orando por você, fortalecendo o teu coração. Você que sofreu uma injustiça muito forte, você está se sentindo injustiçado, estão tentando te roubar. Eu queria declarar que nós vamos orar por você aqui, declarando realmente para que Deus esteja fortalecendo o seu coração. Essa amargura não vai roubar você. Essa amargura não vai roubar você. Amém? Então vamos orar. A oração é para que realmente, em nome de Jesus, a mesma bênção que alcançou Jacó, alcance você que veio aqui hoje. Em nome de Jesus. A oposição não vai parar você. Então você pode começar a se dirigir aqui em direção aos nossos pastores. Pastores estão com unção que quebra o jugo. Pode vir, gente, pode vir, pode começar a vir nessa direção e nós vamos estar orando, abençoando você.
Amém? Em nome de Jesus. Vamos lá, pastores, com fé, hein? Vamos declarar um tempo novo, vamos declarar um momento novo na vida deles. Bora, Fabrício, vem aí no corredor também, Fabrício, vem. Ajuda aí a orar, vamos lá. Que se fechem diante da sua voz, não adoeças, nem culpas, que fiquem de pé diante de nós, a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é cura, escudos para os que nele creem, pois não há demônios nem portas que se fechem diante da sua mão, não adoeça, nem culpas, que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudos para os que nele creem, pois tua palavra é pura, escudos para os que nele creem. Vamos lá, pastores, ora com fé, sem pressa, ora com fé aí, vambora. Bora, Jean, com fé, Jean, vambora, gente, bota fogo, vamos em nome de Jesus. Aleluia! Minha vida se refletirá. Você que já passou, pega o seu lista de pedidos, vai. Use sua ousadia diante do mundo espiritual hoje, em nome de Jesus. Vou lutar e vencer, vou cantar e correr, e a cada dia vou viver com em fé. Minha vida se refletirá com teu poder, com em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e correr, e a cada dia vou viver com fé. Vou lutar e vencer, vou cantar e correr, e a cada dia vou viver com fé em fé. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar,
Chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou. E no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado canto. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé. Só ele abriu o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar. Cadê a sala recreio? Vambora! Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, Chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. faça como Israel. Que o mar atravessou. E no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado canto. Do outro lado canto. Do outro lado canto. Aleluia. Pega o seu cartela de pedidos aí, vai. Vamos orar. Vamos orar agora. Chegou a hora de você batalhar pelos seus sonhos. Você batalhar pelos seus pedidos, em nome de Jesus. Você agora vai declarar a Deus: eu vou prosperar mesmo diante das oposições. Ainda que tenha dificuldades, ainda que tenha gigantes, ainda que tenham pessoas que não estejam torcendo pelo meu sucesso, ainda que tenham pessoas, Deus, que estão armando planos contra mim, ainda assim eu vou prosperar. Ainda que ninguém acredite, eu esteja crendo contra a esperança, eu esteja crendo sozinho. Eu creio que eu não dependo da aprovação de homens, eu só dependo da aprovação do meu Deus. Eu só preciso do sim de Deus, eu só preciso da bênção do meu Deus. Quem manda em mim não é o governo, quem manda em mim não é o juiz, quem manda no meu futuro não é outra pessoa, não é o patrão, não é alguém que se levantou contra mim. A minha resposta vem de Deus. E eu me coloco agora, Deus, diante da sua presença. Eu apresento agora as minhas petições. Eu apresento agora os meus pedidos. Eu apresento a minha família. Eu apresento meus filhos. Eu apresento a minha vida financeira. Eu apresento a minha saúde. Eu apresento agora a minha saúde mental. Eu apresento agora a parte do meu corpo que não está curada. E declaro saúde, declaro vida, declaro ressurreição. Eu declaro restituição. Em nome de Jesus, eu tomo posse dessa porta. Que aquela porta que Deus abre, ninguém fecha. Vamos lá, gente. A porta que Deus abre. Mais forte. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Em nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Vambora. Quando estiver, vambora. Todo mundo, igreja, vamos cantar juntos, celebrando a vitória do nosso Deus. O caminho aberto pelas águas faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escravidão. Deus já tem O caminho aberto pelas mais um muitas fontes em meio ao deserto. Ouça a voz, Deus te dá escravidão. Aleluia.
já vão acabar o nosso culto. Mas eu estou sentindo ainda uma coisa muito ruim que tem na nossa vida. Sabe o que é? Quando a gente está sofrendo porque pessoas próximas da gente viram a cabeça e começam a nos perseguir. Pessoas que a gente amou, pessoas que a gente confiou, pessoas que a gente realmente abençoou, de repente, de uma hora para outra, elas começam a tornar nossas adversárias. Pessoas que eram para te impulsionar, as pessoas começam a te sufocar. Pessoas realmente querem chegar no nível, cara, que você precisa, por que está acontecendo isso? Hoje eu quero declarar que esse tempo muda na sua vida. Eu quero, diante de Deus, perguntar, existe alguém que hoje está passando por um momento muito difícil, que se encaixa com essa situação? Vem pra cá, quero orar por você. Pastores, vocês me ajudam aqui? Eu queria orar uma oração específica, porque essa dói lá no fundo da nossa alma. É muito ruim ser perseguido. Gente que era pra amar a gente, de repente gente próxima, que nem o Labão. O Labão era um parente. Vamos lá, pode ir. Oração, pastor. Pode vir. Espera chegar não. Pode vir, pode já. Ora que em nome de Jesus, a opressão cai por terra hoje em nome de Jesus. Toda opressão na mente, nos corações. Tem gente que está pensando em desistir da própria vida. Hoje em nome de Jesus, essa opressão vai embora em nome de Jesus. Essa tristeza que te abateu vai embora. Essa decepção, você não vai viver mais a causa dessa decepção na sua vida. Você vai sair daqui leve. Tem gente que estava se sentindo sufocado, sem conseguir respirar direito. Estava afetando já a tua saúde. Hoje, em nome de Jesus, é dia de cura. Hoje é dia de restauração. Hoje é dia de reparação, em nome de Jesus. Toda injustiça na sua vida cai por terra agora pelo poder do nome de Jesus. Nosso advogado, começa realmente a fazer diferença na sua vida. Ora, Fabrício, pode orar. Cadê? Eliette, me ajuda orando aí pelo povo, Eliette, também. Precisamos de reforços. Vamos orar. Vamos orar. Seus inimigos cairão. Você que está aí, ore por ele. Deus, a Bíblia diz que Deus mudou a vida de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Ore pelas pessoas que aqui estão. Você recebeu sua oração aqui na frente, você pode voltar para o seu lugar. Nós vamos orar por todos vocês, em nome de Jesus. É para você essa palavra, ó. Seus inimigos cairão. O nosso Deus é mais forte. Fernando. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Tudo ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, seus inimigos cairão. Levanta suas mãos, vai em frente, vai. Seus inimigos cairão. Em nome de Jesus. Nosso Deus é mais
Nossos inimigos cairão hoje por terra em nome de Jesus. Toda oposição, Deus, aos seus filhos, caiam por terra agora em nome de Jesus. Declaramos, Deus, um avivamento nos nossos corações, um avivamento nos lares, um avivamento nos nossos negócios, avivamento na nossa vida financeira. Hoje, em nome de Jesus, declaramos, Deus, um tempo novo. Quem não dormia vai voltar a dormir. Quem estava doente vai experimentar cura. Hoje, em nome de Jesus, quem não conseguia perdoar vai sair leve, com seu coração leve, em nome de Jesus. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor. Aleluia! Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluia! Ah, gente, sei lá o que a gente vai dar uma salva de palmas para Jesus aí. Vai lá, bem forte, bem forte, bem forte. Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado pela sua presença. Obrigado pelo teu mover sobrenatural nas nossas vidas. Obrigado porque nós não seremos mais os mesmos, em nome de Jesus. Amém? Então, gente, como vocês já sabem, o culto vai acabar. Pastor Jean, vem pra cá. Pastor Jean vai abençoar você. E agora eu vou pegar todo mundo no pulo. Pessoal, de terça-feira tem uma unção de Ayrton Senna. Acaba o culto, vai todo mundo embora correndo. Agora eu vou pegar vocês. Pastor Jean vai abençoar vocês, eu vou estar lá na porta. Eu quero apertar a mão de vocês, falar com vocês, tá bom? Porque senão a gente nem se fala, fica um negócio muito rápido. Só para mesmo apertar a mão rapidinho, para ver que você veio. E a gente tem então esse vínculo, a gente é uma família para pertencer. E a gente vai estar aqui. Bispa Amélia, cadê a Tite? Tá orando em algum lugar, né? Tá orando aqui. João tá aqui. João, vocês podem ficar já aqui posicionados. Fica todo mundo, os nossos intercessores aqui, nossa turma da intercessão. Se você tem algum motivo de oração, se quer colocar algo diante do Senhor, que os nossos pastores orem por você, fique à vontade. Nós estamos aqui para isso, para servir você com as nossas orações, intercedendo, lutando, batalhando com você. Aqui na Sara Recreio, ninguém batalha sozinho, ninguém luta sozinho, em nome de Jesus, amém? Aleluia, estenda suas mãos. Que o amor de Deus, amor infinito, amor incomparável, esteja sobre a tua vida. Que a graça, maravilhosa graça do Senhor Jesus, a consolação e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a tua vida. O inimigo não pode te tocar, porque entre você e ele tem o sangue de Jesus que te cobre. E essa igreja que ora por você e ora com você, aleluia. Eu declaro a paz de Deus sobre a tua vida. A paz de Deus é muito importante. Paz de Deus, paz com Deus e paz com os homens. E porque você aprendeu hoje que você é abençoado, a bênção de Deus está sobre a tua vida, que nenhum mal sobrevirá à tua casa. Você aprendeu que toda injustiça será cancelada em nome de Jesus. Eu quero te fazer uma pergunta: como será a sua semana? Não, pode ser melhor. Como vai ser a sua semana?